Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus e sejam muito bem-vindos ao seu Momento Herói! E hoje nós vamos falar do principal vilão, do verdadeiro vilão de The Last of Us, que é um fungo que dizimou a raça humana. Estamos falando do fungo Cordyceps. Bom pessoal, o Cordyceps ele é nada mais nada menos que um fungo de rápida mutação que evoluiu de tal maneira a ponto de afetar os seres humanos. E assim pessoal, como qualquer fungo, ele demanda de umidade e escuridão para se proliferar, né, para liberar os seus esporos. Então é muito comum nós vemos no jogo ele crescer em ruínas que atendem esses requisitos, como por exemplo o metrô, ou por exemplo os esgotos, ou até galpões abandonados, entre outras coisas assim. E assim pessoal, ele libera os seus esporos e nós vemos a sua principal forma, a sua verdadeira forma, que é sua forma mais simples e por conseguinte também a sua forma mais contagiosa. E assim, pessoal, vamos supor que um indivíduo acabe entrando nesses ambientes, nesses locais, né? Sem a proteção necessária, ou seja, sua máscara de gás. E assim, pessoal, o indivíduo ele acaba respirando os esporos que acabam entrando em contato com o seu cérebro. E assim, acaba crescendo, né? E acaba se contaminando o seu cérebro. E assim você acaba se transformando numa criatura completamente violenta e também irracional. Mas além disso, desse método de infecção, nós temos a infecção por mordida, né? Que é quando um indivíduo que já estava infectado, ele acaba mordendo o outro indivíduo. Que através da sua saliva, eles acabam viajando através da corrente sanguínea do indivíduo que foi mordido até o cérebro e ocorre o mesmo processo. E assim, pessoal, conforme o fungo vai se infectando, né, vai se alastrando mais a infecção em você, ele vai se dividindo em vários estágios, que eu vou explicar um por um aqui nesse vídeo. No primeiro estágio, nós temos o estágio dos corredores, que é o estágio do qual você já foi infectado, você já foi mordido, e assim, pessoal, você já se transforma numa criatura completamente irracional, uma criatura completamente agressiva, que só é movida por duas coisas: comer e contaminar as outras pessoas. E assim, pessoal, você se torna uma criatura completamente irracional, agressiva, que não tem medo de nada e nem de ninguém. Mas por você ainda ser um ser humano, né, você ainda não é imune a todas as impunidades, né? Então, você levar um tiro ou você ser espancado até a morte, ainda são eficazes, são efetivos contra você. No segundo lugar, nós temos a transformação dos espreitadores ou dos escondedores, como você queira chamar, que essa transformação é quando o fungo ele basicamente toma metade do seu cérebro. E assim você já vira um animal completo, completamente violento. E por um fungo ele já está dominado metade do seu cérebro, você se torna ele acaba atrofiando algumas partes do seu corpo, né? Alguns sentidos do seu corpo, deixando eles mais inúteis e cada vez mais inutilizáveis, como por exemplo os seus olhos, do qual você não consegue mais enxergar em ambientes muito luminosos, então você só tem visão noturna, entre outras coisas assim. Além disso, pessoal, por um fungo ter dominado o seu cérebro, né, metade do seu cérebro, ele acaba crescendo algumas protuberâncias no seu rosto, nas suas mãos, nas suas pernas, que agem como uma espécie de armadura, que é muito útil para te proteger de qualquer impunidade. Além disso, pessoal, essas protuberâncias servem como uma espécie de camuflagem para você se esconder em lugares que tenham esse fungo. No terceiro estágio, nós temos o estágio dos estaladores, que é o estágio do qual o fungo ele domina praticamente todo o seu cérebro. E assim, pessoal, aquelas protuberâncias que cresceram, elas basicamente aumentam de tamanho e acabam dominando essa parte toda do seu rosto. E assim, eles acabam inutilizando os seus olhos. E assim você fica completamente cego. E por isso, seus sentidos acabam se aguçando, né? Como, por exemplo, audição e tato, e olfato, entre outras coisas parecidas. Além disso, pessoal, nesse estágio de instalador, você ainda se torna cada vez mais forte. E essas protuberâncias também servem como uma espécie de armadura
para te proteger de ataques físicos. Então, se o inimigo não estiver armado e ele for de combate corpo a corpo contra você, isso acaba se mostrando inútil. E assim, por você ter esse aumento de força, você acaba se tornando uma espécie mais contagiosa, né? Você acaba tendo a capacidade de contaminar ainda mais. Você se torna mais forte. Além disso, pessoal, como por vocês serem cegos, vocês também se movimentam através da ecolocalização, né? Que seria através daqueles estalos que eles fazem, que provavelmente deve estar correndo o som. Bom, no quarto estágio nós temos o estágio trôpego. E esse estágio, pessoal, é um estágio que a infecção está tão avançada nesse indivíduo que ele é capaz de criar o próprio esporo, que não é tão desenvolvido quanto o Cordyceps, mas dá para o gasto. Esse estágio, pessoal, ele fica evidente o seu aumento de força e também o seu aumento de resistência. E esse estágio nós vemos que não é focado para contaminação, mas é um estágio que é focado para lutar, né, para combater a raça humana, que te torna imune a vários tipos de armas. Além disso, o estágio do trôpego, ele cria o próprio esporo, a espécie de esporo ácido, que corrói as suas vítimas. Tendo sua única impunidade, o fogo. No quinto estágio, nós temos o estágio dos baiacus. E esse estágio, pessoal, é o resultado de muito tempo de infecção. E assim, pessoal, como os trôpegos, fica também evidente a sua transformação, né? O seu aumento de força e também o seu aumento de resistência. Além disso, pessoal, nesse estágio, ele também tem a habilidade de criar o próprio esporo, que sim, é igualzinho ao Cordyceps, e que permite a contaminar as outras pessoas à distância, e não só pela mordida. E agora nós temos o nosso sexto estágio, que é o estágio do Rei dos Ratos. Que essa transformação, pessoal, esse estágio, ele é tão raro de acontecer que poucos indivíduos sobrevivem realmente a isso. Que é a junção de vários instaladores que acabam morrendo e eles acabam se tornando uma consciência própria e que é capaz de contaminar os outros, também a capacidade de alternar entre os esporos, entre os ácidos e os que contaminam. Além disso, conforme eles sofrem essas impunidades, como por exemplo ataques de fogo ou de outras armas, entre outras coisas parecidas, ele também tem a capacidade de subdividir, né? Criar outros indivíduos, se subdividir em vários indivíduos. Para ele, por conseguinte, muito mais mortífero e também muito mais contagioso. Bom, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse fungo, né? Desse Cordyceps, que é o verdadeiro vilão de The Last of Us e que está sempre presente nos jogos da franquia, né? Bom, então eu vou ficando por aqui. Eu queria pedir que, se você gostou de mim, gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve, compartilha e ativa o sininho para não perder as notificações, hein? E se você não gostou, não dá dislike. Compartilha com seu filho, compartilha com a sua filha. Eu tenho certeza que eles vão gostar. Até a próxima e tchau!